Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre essa importante classe gramatical, o verbo. Vamos lá. Os verbos, eles se flexionam em pessoa, número, tempo, modo e voz. E pode indicar, entre outros processos, ação, por exemplo, correr, falar, cantar, estado, ficar, ser, permanecer, fenômenos da natureza, ligados à natureza, chover, trovejar, ventar, ocorrências, nascer, crescer, morrer, desejo, querer, desejar. Então, são alguns processos que os verbos nos informam. E vamos ver agora as flexões verbais. Temos as seguintes flexões do verbo. Número e pessoa, né? O que diz respeito a número é singular ou plural. No singular, se referindo a uma única pessoa, né? Eu corro, ela corre, e plural, quando se refere a mais de uma pessoa. Nós corremos, eles correm. Lembrando, primeira pessoa do singular, eu. Do plural, nós. Segunda do singular, tu. Do plural, vós. E a terceira pessoa do singular, ele, ela, você. E no plural, eles, elas, vocês. Certo? Então, a primeira flexão, né, as primeiras flexões aí entre número e pessoa. Depois temos de modo, né? O modo, o verbo vai nos indicar uma atitude, né? Quando a gente usa o modo indicativo, o falante tem a certeza de sua atitude, né? É um fato, né? Uma realidade. Estudei muito para a prova, estudarei bastante para essa prova, né? Então, aí é um modo indicativo. O subjuntivo nos dá uma ideia de dúvida, né? De possibilidade, né? Há uma possibilidade do que aconteça, né? Pode ser que eu estude hoje. Se eu fosse você, estudaria, né? Então, indicativo, fato. Subjuntivo, possibilidade. E o imperativo é ordem, pedido, conselho, desejo, né? Então, temos dois exemplos aqui. Não seja tão indisciplinado. Se tu uma bênção, né? Então, lembrando, né, que o modo imperativo é muito utilizado na linguagem da propaganda, da publicidade, né, no sentido de dar ordem, desejo, mas também no nosso dia a dia, né, a todo momento estamos desejando algo, né, querendo algo. Indicativo, fato. Subjuntivo, possibilidade. Imperativo, desejo, ordem. Vamos lá. Continuando, o tempo, né, são três os tempos, o presente, o passado e o futuro. Em tempos verbais, a gente chama o passado de pretérito. O presente, né, ele tem uma relação com o fato que ocorre no momento em que se fala. A professora está muito bonita hoje. Presente. Pretérito, relação com o fato que ocorreu anterior à nossa fala, né? Então, a professora estava muito bonita ontem. E o futuro tem relação com o fato, né, ou uma ação que irá ocorrer posteriormente à fala. A professora estará muito bonita amanhã, pois é nossa formatura. Tá? Então, três tempos verbais, é claro que temos vários tempos verbais aí flexionados, né? O pretérito perfeito, mais que perfeito, imperfeito, o futuro do presente, o futuro do pretérito, né? Mas a gente não vai destrinchar os tempos verbais, né? Por enquanto. Depois, as vozes verbais, né? Faz referência ao tipo de relação que ocorre entre o sujeito e o verbo. Né? A voz ativa, o sujeito pratica a ação, ele é um sujeito agente, né? O aluno respondeu a pergunta da professora, né? O sujeito aluno praticou a ação, né? Então ele tem uma voz ativa. A voz passiva, quando o sujeito sofre a ação. Um exemplo, né? A pergunta da professora foi respondida pelo aluno. Aí é o caso do sujeito recebendo, sofrendo a ação. A voz reflexiva acontece, né, quando o sujeito pratica e sofre a ação ao mesmo tempo. O aluno cortou-se com o estilete, né? Então, ao mesmo tempo que ele pratica, ele está sofrendo essa ação, tá? Então, essas são as vozes verbais. E depois vamos ver as formas nominais dos verbos, né? Que elas não exprimem nem tempo, nem modo, então depende muito do contexto que ele aparece, né? Ele pode, inclusive, servir como um substantivo, ter uma função de substantivo, né? Ao invés de verbo. Então, temos o infinitivo, o ato verbal em si, né? Pode ser usado como substantivo, cantar, vender, partir, né? Então,
é a ação verbal em si. O gerúndio, né, é o ato, né, o ato verbal em curso e pode ser usado como advérbio ou como adjetivo, cantando, vendendo, partindo e, por último, o particípio. Esse é o ato verbal, enquanto ele pode ser usado como adjetivo, né? Então, brincado, vendido, partido, né? Usando esses verbos aí, modelos, né, para dar os exemplos, tá? Então, infinitivo, gerúndio, né, particípio. Lembrando, o gerúndio, né, sempre acaba com ando, endo ou indo, né? Então, inclusive, é um vício, né, da fala que a gente chama de gerundismo, né, muito utilizado, né, pelos telemarketers. Certo, pessoal? Então, o verbo é uma classe, assim, importantíssima, né? Toda oração, para ser oração, tem que ter um verbo nela. Então, assim, a todo momento a gente está utilizando os verbos, né, nas suas flexões diversas, e é muito importante entendermos, né, a estrutura dos verbos, né, dessa classe tão importante. Certo? Um abraço para vocês, cuidem-se, até mais. Tchau, tchau.